Vamos a Bebedouro, vamos conversar com o Iberville Neto. Iberville, boa tarde. Contextualizando, aqui em São Paulo está armando uma baita de uma tempestade. Temperatura continua elevada, chegou a bater os 33 graus agora há pouco, diminuiu um pouquinho porque está ventando bastante. E aí em Bebedouro, como é que está o tempo, o clima por aí? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, 31 graus e 52% de umidade com cara de chuva, apesar da umidade um pouco menor do que ontem. Mesmo assim a temperatura é elevadíssima, né? Em algumas regiões está chovendo bastante. Isso é bom por um lado, né? Lógico, causa transtornos para outros, mas é algo que realmente a gente precisa e precisa muito, principalmente o Rio Grande do Sul, que está recebendo algumas quantidades até que razoáveis, depois daquele longo período de prejuízos, estiagens, não é fácil não. E esse mercado de pecuária está aquecido? O que está acontecendo? Uma volatilidade muito grande, oscilação no mercado lá da B3. O mercado tem mais uma atuação técnica, são fundos que estão mexendo com essas cotações. De manhã, queda, agora subiu um pouquinho. Está em linha com o mercado físico, Iberville? Braga, eu diria que esse subir um pouquinho, que seria o cenário mais recente, seria o que a gente tem visto no mercado físico. É um mercado firme, com aumentando um pouquinho os negócios nos patamares um pouco superiores, mas eu diria que o mercado, frente ao que a gente observou nas últimas semanas, ele está um pouco mais acomodado, sabe? Mais firme. Os R$ 300 seguem aparecendo, eles não são raros, mas a referência seria um 295, em torno disso. E aí agora a gente entrando na segunda quinzena, né, as atenções se voltam tanto para esse período do carnaval, como a gente tem comentado, como que vai ocorrer a movimentação de gado, como que vai ser a venda do produtor nesse período, como também na segunda quinzena o escoamento no mercado doméstico e nas exportações. Então vamos ver se essas exportações elas ganham um pouco de ritmo, porque esses primeiros dias de dezembro de fevereiro, foram mais lentos, né? Então vamos acompanhando. Bom, essa diferença grande que eu ressaltei, inclusive, agora, você já tem falado, inclusive, de março 305 para maio 296, uma diferença muito grande de um mês para o outro, né? Maio abaixo dos R$ 300, isso significa exatamente aquilo que você tem alertado, chamado a atenção para a entrada de fêmeas nas escalas de abate. Seria esse um dos principais motivos que o mercado futuro também está refletindo essa diferença de cotações? Eu acredito que seja isso sim, seja essa expectativa quanto às fêmeas que devem chegar no gancho, ao gancho, né? E aí a gente tem que acompanhar as exportações, como que elas vão se comportar. Deixa eu só aproveitar que foi feito esse comentário, Braga. Eu tô com uma colinha aqui, ó. Na média dos últimos de 2010 a 2022, se a gente pegar o que aconteceu entre fevereiro e maio, o mercado, nos anos de descarte, ele recuou 3,7%, ou seja, nos anos nos quais mais fêmeas foram para o gancho. Nos anos de retenção, ou seja, nos anos de investimento na atividade, anos de alta, ele ainda subiu, apesar da desova de final de safra, ser um período tipicamente de alguma pressão, ele ainda subiu 2,6%, fevereiro a maio. Na média de todos os anos, 2010 a 2022, ele recuou 0,3%. Então, alguns números, algumas referências para a gente ter em mente. E esses R$ 10, quando a gente pega 3,7%, que foi a referência dos anos de descarte, de queda, né, entre fevereiro e maio, a gente teria números próximos de R$ 300, 3% disso, alguma coisa em torno de R$ 10. Vamos dizer, esse mercado futuro, ele talvez esteja considerando um histórico na sua precificação, né? E você até chegou a comentar, né, recentemente, que certo que em 2023 a média nominal do preço da arroba não deve superar aquela média do ano passado. Isso está sendo colocado na conta também, na balança, não? O mercado futuro, ele está, como a gente comentou, ele está precificando um cenário mais firme, fora maio, né, mas um cenário sustentado em torno de 300, pelo menos números arredondados, né? E ele, com os preços de hoje de manhã, ele precificava uma queda de 6,1% na média anual versus a média de 2022, valores nominais.
A média de 2022 foi R$ 317,70. Então, ele está apontando para uma queda nominal que não é muito comum no histórico, né? Vamos acompanhar. E Braga, aproveitando, ontem a gente comentou a respeito da relação de troca e eu não tinha os números de cabeça, hoje eu trouxe uma colinha. Opa, por favor. Então, como é que está a relação de troca agora em fevereiro? Com milho, boi e bezerro boi. Com uma arroba de boi é possível comprar 3,44 sacas de milho, agora na média parcial de fevereiro, referência São Paulo. Isso é uma melhoria de 3,6% na comparação com janeiro. Tá? O milho, apesar de estar estável, na média parcial ele recuou um pouquinho, está praticamente estável atualmente, né? Mas ele teve um recuo de 0,7% na média parcial e o boi deu essa recuperadinha. E quando a gente pega a relação de troca na comparação com o mesmo período do ano passado, ela está 2,1% pior. No mesmo período do ano passado era possível comprar 3,5 sacas de milho com uma arroba de boi. Tá? E aí quando a gente entra no cenário do bezerro, aí a gente está com uma situação, tanto bezerro como boi magro, na melhor relação de troca desde dezembro de 2019. Então quando a gente pega... Repete, por gentileza, só até vou fazer essa manchete, como você falou que é a melhor relação de troca do bezerro versus arroba, é isso? Isso, do bezerro versus arroba desde dezembro de 2019. Deixa eu pegar o meu. Melhor relação de troca desde 2019. Tá. Isso. Porque o bezerro ficou mais barato ou porque a arroba se estabilizou, não teve uma queda? Qual que foi a lógica nesse sentido? Braga, só para te passar o mês exato que eu tinha, esse dezembro de 2019, isso, só confirmando, dezembro de 2019. Então, e o que aconteceu? A reposição tem chegado a mais ao mercado, nós tivemos investimentos fortes na pecuária como um todo entre 2019 e 2021. 2022 a gente já observou um aumento da oferta de venda de bezerros, e o nascimento no ano passado, ao que tudo indica, foi também importante, forte, né? E esse ano a reposição segue pressionada. Então, quando a gente pega uma relação de troca, considerando quantas arrobas de boi eu preciso para comprar um bezerro, referência São Paulo, CPEA, para o bezerro e para o boi, tá? A gente tem uma queda de 3,4%, ou seja, menos arrobas de boi para comprar um bezerro. Então, uma melhoria da relação de troca, né? O inverso do milho. O milho, quanto maior a troca, melhor. Mas aqui, do jeito que a gente faz para o bezerro, houve uma melhoria de 3,4%, ou seja, 0,3 arrobas a menos para comprar um bezerro agora em fevereiro, na comparação com janeiro. E na comparação com o mesmo período do ano passado, com fevereiro do ano passado, a gente está falando de meia arroba a menos. Tá? Então, são 8 arrobas hoje para comprar um bezerro. Isso chegou a 10,4 arrobas em outubro de 2021. Naquele momento lá que o mercado deu aquela esticada e depois continuou muito firme em 2022. Tá? 2 arrobas a menos, por dizer assim, não? Na verdade, desculpa, eu fiz confusão aqui. Ele esticou de novo no começo de 22. Aqui eu deixei passar um ponto importante. Em outubro de 2021, o que aconteceu? Nós tivemos o caso de vaca louca atípica, e aí a arroba deu aquela barrigada. Como a reposição ela não sente na mesma magnitude esses movimentos vamos dizer, mais repentinos do mercado, por quê? Porque, vamos dizer, a gente teve a suspensão de vendas para a China ali em setembro e o boi caiu, o boi despencou. O bezerro, a gente tinha muito tempo até a resolução dessa situação, isso já tinha ocorrido antes, então o bezerro, o vendedor de bezerro não foi aceitando uma queda na mesma proporção. E isso, como o boi caiu forte, aumentou a quantidade de arrobas necessárias para comprar um bezerro naquela época. Foi para 10,4. Então, assim, agora eu pegar um outro mês aqui um pouco mais calmo, que seria lá em abril de 2021, que foi a segunda pior relação desse horizonte, desse histórico que eu estou na mão aqui. Eram 9,9 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. E atualmente são 8. Então são 2 arrobas a menos. Em uma arroba de R$290, a gente está falando de R$580 de diferença, vamos dizer, de sobra só na troca. Bom, só para poder resumir, quer dizer que preciso menos boi, menos arrobas
de boi para trocar para o bezerro agora em 2023, né? Sendo que o auge aí foi praticamente em 2019, né? É isso, só para poder confirmar? Na O verdade, preço mais alto? em 2019, lá a relação estava boa também. Então, Uhum. em 2019, em dezembro de 2019, nós tivemos uma relação de 7,7 arrobas. Ah, sim, era bem melhor. Uhum. Isso. Aí em dezembro ela foi 8,2 arrobas, dezembro de 2020, desculpa, janeiro de 2020, 8,2 arrobas, e desde lá essa relação agora é a mais atrativa para o recriador. Então é a melhor relação dos últimos 38 meses. Ou seja, a reposição relativamente barata e quem quiser realmente investir diante daquelas condições que a gente sabe que cada qual faz uma conta, né, de lotação, de suplementação, de planejamento mesmo nessa atividade, a reposição segue aí favorável, né, para quem quiser fazer a compra dos bezerros nesse caso. É isso, né, Iberville? Isso, a reposição ela tá num patamar de entrada na atividade ou atrativa para quem está trocando, né? Para quem está fazendo a troca, quem está nesse giro que acaba amenizando um pouco o efeito quando o mercado está em alta, a reposição está em alta, mas está vendendo bem também. Mas no momento atual é um ponto positivo frente a custos em geral em alta, né? Apesar de a gente estar com a relação do milho aí um pouquinho abaixo, a gente tem diversos custos na comparação anual, a gente tem diversos custos em alta, e os custos eles não dão trégua quando a gente vai fazendo a composição dos custos, né? O milho especificamente aqui tá com uma troca um pouquinho melhor na comparação anual, só que também não é uma troca historicamente tão boa. A gente teve aqui, olhando um histórico de um ano, dois, a gente chegou a desculpa, que eu já tenho que virar a chave, né? A gente passou de 4 sacas por arroba, atualmente está em 3,4. Então, o milho, só que o milho, quando a gente fala do sistema de cria, o milho não é tão usado, né? A gente usa o milho como referência pensando mais na engorda desse animal, que é um insumo mais utilizado ali na recria e na engorda, né? Ou nos componentes da nutrição dessas categorias. Quando a gente fala de cria, a gente tem um peso maior da mão de obra, um peso maior do operacional, da pastagem, dentro do sistema como um todo. Tudo. Então, tudo isso entra na conta também. Tá certo. Iberville, amanhã tem mais. Muito obrigado pela tua participação e informações. Trouxe aqui praticamente a lição de casa. Não pedi, não, mas Iberville, atento a essas informações, trouxe para que você pudesse acompanhar essa relação de troca que está mais favorável agora, menos arroba de boi para troca com o bezerro. E também falando sobre essa certa estabilidade, né, firmeza do mercado do boi gordo nesses últimos dias. E atenção lá para o mês de maio, né? Toda a atenção possível. Iberville, um grande abraço mais uma vez. Obrigado pela participação. Até amanhã. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e até amanhã.